Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Então, nós estamos aqui nessa caminhada sobre o livro de Atos. E semana após semana, nós estamos aqui meditando em um capítulo. E o que é importante, irmãos, quando os irmãos estiverem assistindo, estiverem estudando, que na quarta-feira você possa tirar o máximo de lições dos exemplos que é dado aqui, né, no capítulo na caminhada do apóstolo Paulo, na caminhada dos primeiros cristãos, o quanto que eles viviam pela fé, eles viviam realmente em busca de a cada dia mais se aperfeiçoar em Cristo. E nós sabemos, irmãos, que as dificuldades que nós vivemos hoje, eu sei que cada um está passando por algumas lutas, algumas dificuldades, alguns problemas, mas é importante que os irmãos vejam o tanto que esses primeiros cristãos, os primeiros discípulos, Paulo, tanto que eles sofreram, tanto que eles foram perseguidos, mas mesmo assim eles não deixaram a fé, eles sempre creram e acreditaram que Jesus Cristo estava com eles. Os irmãos lembram, alguns capítulos atrás, e na semana passada, o próprio Senhor Jesus, né, em Paulo em oração, Jesus vai ali e conforta Paulo para ele ter coragem. Então, o que eu falo para os irmãos? Tenham coragem. Eu sei que cada um tem vivido as suas próprias lutas, mas nós temos um Deus. E esse Deus, irmãos, é o mesmo Deus que estava com Paulo. Esse Deus que nós servimos é o mesmo Deus que estava com Abraão, que estava com Moisés, que estava com os primeiros, os heróis da fé. Então, creia que essa luta que você está passando, a palavra mesmo já diz, né? Está passando. Você não vai ficar, está passando. Assim como Paulo passou por todas, e no final ele fala: combati o bom combate, estou encerrando a carreira e guardei a fé. Guardem a fé, independente do que você estiver vivendo. Amém, irmãos? Então, eu quis deixar essa mensagem para os irmãos logo de começo, para incentivar os irmãos mesmo, né? Mesmo com essas lutas que cada um de nós vivemos, que a gente possa manter a nossa fé. Então, vamos orar, pedir para que Deus nos abençoe nessa noite. Aí na sua casa, feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez, ó Pai, para meditarmos na Tua palavra. Deus querido, nos ajude nessa noite, que Teu Espírito Santo possa falar através da minha vida, que os irmãos, ao ouvirem esse estudo, ó Deus, que possam mesmo, Pai, ser edificados no Senhor, que tudo que sair daqui, Pai, desse estudo, seja para edificação, para crescimento da igreja, em nome de Jesus. Abençoe esses irmãos, ó Pai, que estão conectados, aqueles que vão entrar, ou aqueles que não estão agora, mas vão ouvir depois, amanhã ou depois. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, dá revelação, sabedoria, entendimento e discernimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, só para recapitular, a semana passada nós estávamos aqui, nós falamos sobre o capítulo 23, só para os irmãos se lembrarem de algumas coisas, falou sobre o julgamento de Paulo ali diante do Sinédrio. Os irmãos lembram, né, que Paulo foi se defender ali das acusações dos judeus que vieram ali da Ásia, mas depois Paulo falando que ele era um fariseu e acreditava na ressurreição dos mortos, naquilo que os fariseus acreditavam também, e os saduceus não acreditavam, virou aquela confusão ali no Sinédrio, até que o comandante Cláudio Lícias tira Paulo dali. E falamos também sobre como Deus frustra a conspiração contra Paulo, né? Os irmãos lembram que o sobrinho de Paulo ouviu que os judeus estavam combinando aquele atentado contra Paulo, pedindo para que o comandante levasse Paulo para mais um interrogatório, e eles, no meio do caminho, iriam matar Paulo. Fizeram até um jejum para isso, né, irmão? É um absurdo, mas fizeram até um jejum para isso. E Deus os livrou Paulo mais uma vez dessa armadilha. E também falamos sobre a proteção de Paulo até Cesareia, né? Até Cesareia. Então, Cláudio resolve mandar Paulo para o governador Félix, que nós vamos ver no capítulo de hoje, e aí os irmãos lembram do tamanho do aparato policial, né, dos soldados que Cláudio Lícias coloca para acompanhar Paulo até Cesareia. Amém, irmãos? Então agora nós vamos passar para o capítulo 24, e nesse capítulo 24, irmãos, o que chama atenção aqui é como Jesus transforma injustiças em oportunidade. Isso aqui é legal porque
já é uma lição para nós logo no começo, né? Você que tem passado por algumas injustiças, né? Também nós passamos por injustiças, né? Às vezes alguma injustiça que você sofreu na própria família, talvez algumas injustiças até mesmo dentro da igreja, algumas injustiças no trabalho, né? Principalmente no trabalho, muitas pessoas acabam sendo, sofrendo injustiça no trabalho, mas entender que Jesus ele transforma, irmãos, toda injustiça em oportunidades. Então, não fique se lamentando, não fique sofrendo, não fique chorando, porque cometeram alguma injustiça com você. Pega essa injustiça e transforma em uma oportunidade, né? Tem um ditado chinês que diz assim, né? Crise, eles passam por crise. Crise é o momento onde surgem novas oportunidades. Então, nós sempre tiramos novas oportunidades, ou quando nós somos injustiçados, ou quando nós estamos passando por alguma crise. Então, se você está passando por alguma crise hoje, ou se você está sendo injustiçado em algum lugar, ou foi injustiçado, entenda uma coisa: Jesus está contigo, Jesus está conosco e nos ajuda a transformar toda injustiça em oportunidades. É o que aconteceu, que tem acontecido com Paulo aqui, nesses capítulos que nós estamos estudando e o que vai acontecer nesse capítulo também. Então, irmãos, esse capítulo, nós vamos ver que Paulo, ele vai levar a sua defesa com muita calma e sabedoria. Olha só que interessante, irmãos. Então, Paulo sempre tem mostrado para nós que nós devemos ter calma e sabedoria no meio de uma injustiça, no meio de uma crise. E aqui, Paulo, nessa defesa, ele vai mostrar exatamente isso. E também como Deus, ele conduz tudo, 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 tudo. Irmãos, Deus conduz tudo, mesmo em meio a ambientes políticos, hostil e cheio de interesses humanos. Então, nós vamos ver aqui que Deus ele vai conduzindo e dando direcionamento para Paulo nessa defesa, e Paulo com muita calma e sabedoria de Deus, você vê como que Deus ele vai no meio dessas acusações, no meio desse esse meio político e hostil que Paulo se encontrava, tanto ali religioso como romano, nós vemos como que esses interesses humanos também que Paulo foi enfrentando, como que Deus ele está conduzindo a vida de Paulo e nos conduz também, conduz a minha vida, conduz a sua vida em meio a essas situações. Então aqui nós vamos ver que o governador Félix agora, como Cláudio, o comandante, mandou Paulo lá para o governador Félix em Cesareia. Então esse governador Félix ele é responsável agora por julgar o caso de Paulo. Ou seja, esse governador Félix, irmãos, para terem uma ideia, né? Mais uma vez, olha como que aquele mundo, né? Que a gente vê ali dos primeiros cristãos, como eles eram envolvidos em tantas coisas erradas, coisa que nós percebemos até no dia de hoje, né? Então, esse governador Félix, ele era conhecido por sua corrupção, né? É mais um corrupto, né? Que tenta tirar dinheiro, se beneficiar da sua posição para usar da corrupção para ganhar dinheiro. Então ele era mais uma vez, né? Esse governador é conhecido pela sua corrupção e pela brutalidade, né? Ele era muito bruto, austero e também corrupto. E foi para esse ambiente que Paulo foi levado agora. E o governador Félix, ele era casado com uma mulher chamada Drúzila, uma judia que vinha da linhagem de Herodes. Então, ele buscava manter o equilíbrio político, ou seja, muito delicado, né? Então, ele vivia tentando agradar a todos. Então, ele queria agradar os romanos, e não queria desagradar os judeus, então ele sempre arrumava uma maneira de se sair bem, para agradar tanto a corte romana, como agradar também aos judeus, para quê? Para o seu benefício próprio. Então ele fica nesse jogo político e delicado entre Roma e as lideranças judaicas. Ou seja, irmãos, naquele tempo, a fé cristã, ela era chamada e era conhecida naquele tempo
como uma seita que chamava Caminho. Então, estava crescendo demais. Então, essa seita que eles diziam que era uma seita, né? E foi denominada, e essa fé cristã foi denominada como Caminho, e estava crescendo, irmãos, estava crescendo e causando reações, tanto entre os judeus e tanto quanto entre os romanos. Ou seja, o Paulo aqui ele é acusado nesse tribunal de ser um agitador, líder de uma seita e profanador do templo. Olha só as acusações que estão chegando ali para o governador Félix, né? Que Paulo era um agitador, que Paulo era um líder de uma seita e um profanador do templo. Olha só. Mas como nós vamos ver as palavras de Paulo e a sua vida, elas vão revelar alguém que anda na verdade e defende a sua fé com integridade, né? Então, Paulo ele vai desconstruindo, nós vamos perceber quando nós começarmos a ler o texto, nós vamos ver que Paulo, com muita sabedoria, muita calma, ele vai desconstruindo todas essas acusações, e mais se afirmando, né, que ele anda na verdade, ele vai defender a sua fé e também a integridade dele em cima do que ele está fazendo ali em Jerusalém, e que vai mostrar que é totalmente ao contrário do que a liderança judaica estava colocando ali no tribunal, sem prova nenhuma. Os irmãos vão ver que nenhum deles tinha uma prova concreta para acusar Paulo, e Paulo foi desconstruindo acusação por acusação, e dentro agora nós vamos ler o texto e depois nós vamos comentar com mais propriedade tudo que nós estivemos lendo aqui. E esse capítulo 24, os irmãos vão perceber o seguinte, ele é dividido assim, do versículo 1 ao 9, nós vamos ler agora daqui a pouco, do versículo 1 ao 9, nós vamos ver o que disseram os acusadores de Paulo ali no tribunal, diante do governador. Do versículo 10 ao 21, nós vamos ver Paulo respondendo a todas as acusações que foram feitas contra ele. Então, do 10 ao 21, é Paulo respondendo as acusações que foram feitas. E, nos últimos versículos, do 22 ao 27, nós vamos ver que Félix ele vai adiar o julgamento e os acontecimentos que vão vir posterior a esse julgamento aí. Então, do 22 ao 27, onde o 27 encerra o capítulo, é Félix que nós vamos ver que ele vai adiar o julgamento, e depois nós vamos ver alguns acontecimentos que houve depois desse adiamento do julgamento de Paulo. Amém, irmãos? Então nós vamos ler o texto agora. Gostaria que você já pegasse a sua Bíblia, tanto faz o papel quanto no celular, ou você possa acompanhar aqui também no monitor aí do seu celular ou da sua TV, que nós vamos estar lendo em cima nessa versão NVI. Então vamos lá? Capítulo 24 de Atos, a partir do versículo 1 agora, diz assim: Deus, 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as causas contra Paulo a Félix. Temos desfrutado um longo período de paz durante o teu governo, disse o Tértulo dizendo para o governador. E o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Então nós estamos vendo, irmãos, observe aí, que nós vamos falar sobre isso lá na frente. Olha só, então Tértulo, ele faz a acusação, mas por não ter provas concretas, ele começa a fazer o quê? Começa a bajular, os irmãos percebem que ele começa a bajular Félix, para quê? Para que ele possa ganhar o coração de Félix a seu favor. Então, continuando, versículo 3. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos
estes benefícios com profunda gratidão. Ai, que coisa linda, né? No entanto, a fim de não tomar mais o seu tempo, peço a ti o favor de ouvir por alguns instantes. Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo, por isso nós o prendemos. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Versículo 9. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador fez um sinal para que Paulo falasse, ele declarou. Agora vamos ver a declaração de Paulo, irmãos, que vai desconstruir toda essa oratória de Tértulo. Sei que há muitos anos tem sido juiz dessa nação. Por isso, de bom grado, faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Os meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Tampouco podem provar as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso, porém, que adoro ao Deus de nossos antepassados como seguidor do caminho, a quem chamam essa seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto dos justos como de injustos. Então, Paulo aqui, irmãos, só para dar uma paradinha aqui, você vê que novamente Paulo ele deixa bem claro que como um fariseu ele respeita a lei e também como os fariseus ele crê que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos, né? Coisa que os saduceus eles abominam essa crença, mas os fariseus eles acreditam nisso. Então aí ele vai jogando novamente os fariseus contra os saduceus contra os fariseus, né? Tanto que são duas linhas judaicas ali. 16. Por isso, procuro sempre conservar limpa a minha consciência diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer donativos ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, encontraram-me purificando no templo, sem me envolver em nenhum ajuntamento ou tumulto. 19. Há, porém, alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem sido algo contra mim. Irmãos, percebe um detalhe aqui, olha, o capítulo a gente precisa estudar, sim, é cheio de detalhe. Olha que Paulo está levantando de novo a sabedoria de Paulo. Ele está dizendo, cadê os judeus que me acusaram lá, que vieram da Ásia, que eles não estão aqui hoje? Eles não estão aqui para apresentar essas acusações, porque eles não têm argumentos. Então ele está dizendo aqui, só para os irmãos entenderem, vamos ler de novo o versículo 19. Há, porém, alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Olha só. Ou que os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontram em mim quando fui levado diante do Sinédrio. A não ser
que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então ele está colocando mais uma vez algo que não era crime. Não era crime porque dentro do próprio Sinédrio, metade do Sinédrio acreditavam a mesma coisa. Então ele está dizendo, não pode ser um crime isso. Então, mais uma vez, eu estou aqui diante do senhor governador, sendo acusado de algo que não é crime. Seguindo, 22. Então, Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, então está vendo aqui, irmãos, que os irmãos lembram que Félix é casado com Drúzila, que é da linhagem judaica de Herodes. Então ele conhece bem essa seita que eles dizem como seita, chamado Caminho. Então Félix aqui está dizendo, então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, examinarei o caso de vocês. Então, Cláudio lhe dá por encerrada a sessão ali, no julgamento. 23 agora. Em seguida, ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Alguns dias depois, Félix veio com Drúzila, a sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: por ora, basta, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamar você de novo. 26. Félix, ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro. De novo, nós vemos que como que esse governador Félix era corrupto, né? Ele estava esperando que Paulo, em uma dessas conversas, oferecesse dinheiro pela sua liberdade. Que Paulo oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Olha só, irmãos, então não foi só essa primeira conversa. Então, frequentemente, Félix, ele chamava Paulo para essa conversa, junto com a sua esposa, Drúzila, para ouvir novamente Paulo falar sobre o cristianismo, mas sempre na esperança de que Paulo fosse oferecer algum dinheiro para ele. Passado 2 anos, irmãos, olha só, passados 2 anos agora, Félix foi sucedido por Pórcio Festo e, como desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Olha só, então Paulo, para agradar os judeus, continua mantendo Paulo preso. Mas os irmãos lembram que lá no início, esse período que Paulo iria ficar preso era curto, era só até a chegada do comandante Cláudio Lísias até Cesareia, né? Coisa que Félix depois acabou deixando Paulo 2 anos preso. Ele é substituído agora por Pórcio Festo, e ele, para continuar agradando aos judeus, ele mantém Paulo na prisão. É esse o capítulo 24 que nós lemos, irmãos. Então, agora nós vamos meditar um pouquinho agora sobre esse capítulo, né? E tirar algumas lições dele para a nossa própria vida. Então, aqui, irmãos, nós vemos que os acusadores de Paulo, 5 dias depois que Paulo chegou ali em Cesareia, o sumo sacerdote Ananias, né, que os irmãos viram na aula passada, né, que Paulo chamou ele de... Quando Paulo começa a sua defesa ali, ele manda alguém que está perto de Paulo dar-lhe um tapa na boca, e Paulo, conhecendo ali a fama de Ananias, né, que era um corrupto, chama ele assim, que Deus o ferirá parede branqueada. Então, como eu falei na semana passada, os irmãos sabem que parede branqueada é aquela que tem uma aparência por fora muito bonita, mas que por dentro está toda corrompida, está toda ruim.
É a mesma coisa que Jesus falou, que aquele grupo de judeus eram sepulcros caiados, né? Então, o que é uma parede branqueada? É aquele que a parede está toda ruim, né? Está toda cheia de contaminada por fungos, está toda deteriorada e a pessoa vai lá, só passa uma calhação de branco nela para disfarçar, mas na verdade não resolve o problema. Então aqui, quando Paulo se refere a Ananias, ele falou ali na aula passada que chamou ele de parede branqueada, que por fora parecia ter uma aparência de santidade, mas que por dentro ele era um corrupto, né? Um enganador. Então ali, esse Ananias chega então 5 dias depois que Paulo chegou ali em Cesareia, com alguns anciãos e um advogado chamado Tértulo. Irmãos, e apresenta suas acusações. Agora, o motivo de Ananias levar esse advogado chamado Tértulo é porque esse advogado, irmãos, ele é um profundo conhecedor da lei romana. Então, ele era alguém que estava, não só ele conhecia a lei judaica, a lei mosaica, como também ele conhecia de uma forma profunda a lei romana. Então, ele já leva o Tértulo mesmo na intenção do que para ter o cuidado, né, para ver os irmãos que o cuidado que Ananias e os anciãos ali que foram para levar as acusações contra Paulo, o cuidado que eles tinham em apresentar um caso que era político e convincente, e não somente religioso. Tá vendo? Então eles não queriam apresentar somente as acusações baseadas na lei mosaica. Eles queriam apresentar também um advogado ali, queriam um advogado que conhecesse tanto a lei de Moisés, né, que é o lado religioso dos judeus, mas também alguém que fosse um profundo conhecedor da lei romana, para que impressionassem ao governador Félix, né? Então, o que podemos ver, irmãos, nas acusações é que todas elas careciam de provas concretas. Ou seja, então Tértulo recorre ao quê? E Tértulo, sabendo que aquelas acusações que ele estava levando, por ser um profundo conhecedor da lei mosaica e um profundo conhecedor da lei romana, ele já sabia que não tinham provas concretas contra Paulo. Então ele resolve, logo de cara, recorrer a quê? A bajulação. Então ele começa a bajular o governador Félix, faz insinuações para tentar convencer o governador. Tudo por quê? Porque ele já sabia que não tinha provas concretas. E aí, irmãos, quando Paulo, né, quando o Félix dá a oportunidade para Paulo se defender, Paulo toma a palavra e faz a sua defesa de forma respeitosa, direta e baseada em fatos. Olha só a diferença. Os irmãos, nós acabamos de ler, os irmãos perceberam, né? Diferente dos judeus e do advogado Tértulo, que não apresentou provas, olha que Paulo vem na sua defesa. Ele começa de uma forma respeitosa com o governador, de uma forma direta e baseada em fatos concretos. Ou seja, irmãos, primeiro ele destaca que sua ida a Jerusalém teve propósito pacífico e religioso. Adoração, entrega de ofertas e não há nenhuma evidência de tumulto. Então os irmãos estão vendo aqui que não há nenhuma evidência de tumulto naquilo que Paulo foi fazer de volta ali em Jerusalém depois de tantos anos. Ou seja, não teve tumulto, não teve rebelião, não teve profanação do templo. Depois ele admite, né, como Paulo sempre foi firme naquilo que ele cria, né? Ele admite com coragem, né? Coragem, aqui ele mostra coragem. Ele admite com coragem e sabedoria a sua fé em Jesus e sua identificação com o caminho. Irmãos,
Deixa eu explicar para os irmãos o que era, por que chamava esses primeiros cristãos, né? Essa fé dos primeiros cristãos, e Paulo afirmando agora que ele se identificava com aquele grupo de cristãos que estavam no caminho. Por quê, irmãos? Esses primeiros cristãos, eles chamavam a fé de Jesus de o caminho. Por quê? O que eles entendiam ali? Que o cristianismo não era visto apenas como um conjunto de crenças, mas como uma nova maneira de viver e seguir a Deus por meio de Jesus. Olha só por quê, irmãos. Na verdade, é que é o que nós deveríamos eh, estar crendo também. Olha só que diferença, olha que bacana isso aqui, irmãos. Eles chamavam de caminho porque eles não viam simplesmente como um conjunto de crença, mas uma nova maneira de seguir. Seguir por onde? No caminho, né? Por quê? Porque Jesus disse algo que os irmãos lembram, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Então, esses cristãos entenderam perfeitamente o que é estar no caminho. Estar no caminho agora de Jesus é uma maneira de chegar até Deus. Ou seja, irmãos, é o que nós deveríamos crer também. Né? Não deveríamos estar na igreja somente por conta de um conjunto de crenças, não, ou porque nós precisamos de uma bênção, precisamos de algo na nossa vida, ou de uma cura, ou de um milagre. Não, esses irmãos, eles não estavam seguindo a Jesus simplesmente por conta de serem abençoados ou por conta de terem algum benefício. Não, eles sabiam perfeitamente que era uma nova maneira de viver. Olha só que interessante, irmãos, uma nova maneira de viver. Será que hoje nós, como igreja, que nos dizemos cristãos, nós entendemos que agora nós precisamos ter uma nova maneira de viver? Porque muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos com algumas pessoas que estão dentro da igreja que não estão tendo essa revelação, que estão precisando ter uma nova maneira de viver e continua vivendo ainda como com sua velha natureza, como viviam antes de conhecerem a Cristo. Estão buscando a Deus, a Jesus, somente por consumismo, só mesmo por serem abençoados. Então, hoje nós vemos igrejas repletas de pessoas, todos os domingos, igrejas com 3, 4, 5 cultos, repletas de pessoas, mas um grande número de pessoas que não estão realmente declaradamente mudando de vida. Estão indo simplesmente num lugar para receber uma bênção, para receber um milagre. Mas esses cristãos não, irmãos. Esses primeiros cristãos, eles se declaravam cristãos porque eles entendiam agora que a vida que eles viviam agora era uma vida diferente do que eles viviam no passado. Que agora eles estão no caminho. Qual que é o caminho? Por isso que é chamado, esses cristãos são chamados de, essa fé dos cristãos é chamado por todos ali como o caminho. Por quê? Porque é uma nova maneira de viver. Como chegar até Deus agora? Através de Jesus Cristo, através de servir a Jesus. Era isso que Paulo está dizendo aqui quando ele tinha identificação com esses cristãos, porque o que Paulo fala? Que antes eu vivia de uma maneira, agora a minha maneira de viver é outra. Então, estou declarando aqui que eu sigo essa nova maneira de viver, eu tenho uma identificação com esses cristãos, porque minha vida mudou, porque eu não sou mais aquele Saulo de Tarso do passado, eu sou Paulo agora, Paulo que teve um encontro com Cristo e que mudou a sua maneira de seguir a vida. Então, irmãos, Paulo mostra que a fé cristã não é uma ruptura com o judaísmo, de maneira alguma, mas o seu cumprimento. Está cumprindo aquilo que os profetas, né, como Isaías, como Zacarias, como os outros profetas já vinham anunciando lá na Torá, lá no Antigo Testamento, coisas que
eles anunciavam e que Paulo agora entendeu que Cristo agora é aquele que os profetas já anunciavam. E é um novo caminho, uma nova maneira de viver. Paulo está dizendo, eu não, eu não vi uma ruptura com o judaísmo, mas eu estou vendo o cumprimento. E ele afirma crer na lei, crer nos profetas e na ressurreição dos mortos, uma esperança compartilhada com muitos judeus que estavam ali, especialmente a classe de judeus que eram os fariseus. Olha só, irmãos. Por fim, nós vemos que ele aponta a ausência de testemunhas reais dos supostos crimes que ele cometeu. Então ele está vendo, eles estão aqui, mas não tem provas reais, concretas contra isso. Nenhum dos judeus da Ásia que me acusaram em Jerusalém, está presente aqui para depor. Por que não está? Deveriam estar. Se eles foram lá no Sinédrio, se eles estavam lá em Jerusalém para me acusar diante do tribunal ali em Jerusalém, no Sinédrio, você percebe, Félix, que eles não estão aqui, aqueles judeus que vieram da Ásia, que me acusaram lá em Jerusalém, eles não se fazem presente aqui. Nós vemos que, irmãos, essa estratégia de Paulo em sua defesa foi brilhante. Os irmãos percebem como é que essa calma de Paulo, esse discernimento de Paulo, esse conhecimento de Paulo, ele traz a luz, ele bota uma luz em cima dessas acusações para que Félix veja com mais clareza que tudo que estão falando contra ele não tem fundamento. Tanto não tem fundamento de provas ali, quanto que nem os judeus lá da Ásia que vieram para Jerusalém para acusá-lo estavam presentes ali. Ou seja, irmãos, nós vemos que essa defesa ela foi brilhante e ela desconstrói, ela desmonta as acusações políticas, ela reafirma a sua fé e mostra a inconsistência do processo judicial contra ele. Está vendo que maravilhoso isso? Os irmãos lembram, semana passada, quando nós falamos que Paulo, toda vez que ele abre a boca, ele abre com sabedoria. Com sabedoria. Eu até falei, irmãos, às vezes, se nós não tivermos sabedoria, é melhor a gente ficar quieto, né? Porque num tribunal, irmãos, até hoje nós vemos, né? Tudo o que nós falamos pode ser usado contra nós mesmos. Então, diante de um tribunal, se o réu ele não tem sabedoria para falar, é melhor que ele se cale, porque tudo que ele falar pode ser usado contra ele mesmo. E Paulo aqui, irmão, só vemos que ele faz a defesa dele de uma forma tão brilhante que ele tem argumentos fortes na sua defesa e ele desmonta todas as acusações, que foram acusações políticas, que foram acusações não tem base nem política e nem religiosa, porque ele reafirma a sua fé, ele não nega a sua fé, e ele mostra a inconsistência de tudo que aqueles homens foram falar contra ele ali no tribunal. Então, irmãos, Félix, agora, segundo Lucas, né, que é o escritor aqui de Atos, nós vemos que Félix conhecia essa denominada, né, que os judeus chamavam ali de seita, chamada caminho, com profundidade. Por quê? Porque ele era casado com Drúzila, né? Era uma judia e estava sempre sendo informado sobre o cristianismo. Mas mesmo assim, Félix ele vê claramente, ele podia naquele mesmo momento libertar Paulo, deixar Paulo livre, porque ele sabia que não tinha fundamento baseado nem na lei judaica nem na lei romana para que Paulo ficasse preso. Ele podia libertar Paulo ali, porque ele conhecia o cristianismo. A sua esposa
ela veio de uma linhagem judaica, né? Ali de Herodes. E mesmo assim, ele opta por adiar a decisão. Olha só, ele vai ver que Félix aqui é um procrastinador. Os irmãos sabem que é procrastinador? É aquele que está sempre adiando as suas decisões. Aquele que sempre adia algo que precisa ser feito. Por quê? Porque ele acha um meio termo para achar uma zona de conforto para ele continuar, tanto agradando a romanos quanto agradando a judeus. Então, para ele era interessante manter Paulo preso para agradar os judeus, né? Do mesma maneira, ele acha conveniente deixar Paulo com uma certa liberdade, para que ele possa receber os seus parentes e seus amigos ali. Ou seja, então ele acha esse meio termo para ficar confortável para ele com Paulo e ficar confortável para ele com os judeus. Então ele é um procrastinador, ele adia, está sempre adiando as suas decisões, né? E diz que vai guardar a chegada do comandante Cláudio Lísias ali. Mas, irmãos, na prática, esse adiamento ele foi uma estratégia política dele, né? Félix não queria se indispor com os judeus e nem tomar uma decisão injusta contra um cidadão romano inocente, né? Então ele permite Paulo ficar preso por 2 anos com uma certa liberdade, porque Paulo declaradamente era um cidadão romano, como nós vimos nos capítulos passados. Então ele acha essa zona de conforto. Agora, irmãos, durante esse período, Paulo permanece preso nesses 2 anos, com essa certa liberdade e permissão para receber os amigos. Ou seja, irmãos, essa prisão ela é sem condenação, né? Está preso sem ser condenado. Olha só, como é que pode, né? Olha o absurdo que Félix faz aqui. Ele mantém Paulo preso para agradar os judeus, mas Paulo não foi condenado. Ele adiou a decisão. E essa decisão de deixar Paulo preso sem condenação, ela se estende por 2 anos. 2 longos anos. Então é interessante notar que, em meio a essa situação, durante esses 2 anos que Paulo fica preso ali, Félix e a sua esposa Drúzila chamam Paulo várias vezes para ouvir sobre a fé cristã. Eles estavam interessados na fé cristã. E Paulo não perde a oportunidade e fala sobre a justiça, sobre domínio próprio e sobre o juízo vindouro. Olha só, irmãos, como que mais um exemplo aqui que nós precisamos seguir de Paulo. Então, em todas essas vezes que Félix e sua esposa chamam Paulo para conversar, todas essas vezes Paulo fala sobre Jesus. Paulo tenta evangelizar a Félix e a Drúzila. Tá vendo, irmãos? Então, nós não podemos perder a oportunidade. Então, é por isso que nós vemos, né, que no meio de uma injustiça, Deus, ele nos dá oportunidades. Então, oportunidades de falar de Cristo, irmãos, aonde você estiver. Seja no seu trabalho, no meio dos seus familiares, numa festa, onde você está, que tiver a oportunidade de falar, nós precisamos ser como Paulo, sempre falar alguma coisa que seja sobre o Evangelho de Cristo. E Paulo, em todas essas conversas com Félix, a sua esposa de Félix, ele fala sobre a justiça, sobre o domínio próprio e fala sobre o juízo. E Félix, irmãos, ele fica com medo do que Paulo está dizendo. Medo, medo, não temor.
Olha a diferença, irmão. Existe um medo. Nós temos dois tipos de situações na nossa vida, que nós sentimos, ou nós sentimos medo ou temor. Então, quanto à nossa vida com Deus, nós sempre devemos ter temor, ou seja, ter amor. Porque nós sabemos que o confronto que vem da palavra na nossa vida, ela vem com amor. Então, mesmo naquele momento lá que Paulo estava preso de uma forma injusta, todas as vezes Paulo falava da, da justiça de Deus, falava sobre o domínio próprio e falava sobre o juízo vindouro. Não de uma forma para que Félix tivesse medo, mas tivesse temor, né? Temor sobre o que ele estava aprendendo, sobre o que ele estava sendo ensinado para ele. Agora, muitas pessoas, assim como Félix, têm medo da palavra de Deus. E Félix aqui, ele fica com medo, mas e não se rende. Ou seja, ele podia ter temor de tudo aquilo que Paulo estava mencionando ali e ter se rendido diante da cruz de Cristo. Ter se rendido, sabendo dos seus pecados, da sua corrupção, do seu joguinho de querer agradar tanto aos romanos e agradar aos judeus para o seu benefício próprio. Ele deveria ter temor e se arrepender e tomar a decisão. Então, irmãos, nós sabemos que Félix aqui, ele não teve temor, ele teve medo. E adia também a decisão espiritual. Além dele adiar a decisão jurídica e manter Paulo injustamente preso, ele adia agora a sua decisão de entregar a sua vida para Jesus. Da mesma forma, irmãos, que ele adiou esse julgamento jurídico. Além disso, de tudo isso, ele esperava receber um suborno de Paulo, né? O que não aconteceu. Olha só, né? Então a palavra diz que ele esperava receber algum dinheiro de Paulo. Ou seja, a corrupção não sai dentro do coração dele. Coração duro. Mesmo sabendo que tudo que Paulo estava dizendo era verdade. Mesmo sabendo que ele estava envolvido em corrupção, mesmo sabendo que viria o juízo vindouro sobre a vida dele, mesmo sabendo do domínio próprio que ele não tinha, mas algo dentro dele não muda, né, irmãos? É triste porque Félix e a sua esposa Drúzila, eles tiveram a oportunidade, uma oportunidade ímpar, de ouvir da boca de Paulo as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, né? Paulo ali, ele foi totalmente envolvido ali nas suas palavras pelo próprio Espírito Santo falando através da vida dele. Mas contudo, irmãos, Félix perde essa oportunidade de ouvir acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, que está lá no versículo 25. E eles foram tomados por esse medo e não por temor a Deus, irmãos. Era mais fácil eles recusarem-se a ouvir do que acertar a verdades que colidiam com o estilo de vida que agradavam a eles. Olha só, esse estilo de vida errado de Félix acabava agradando a ele. E quantas pessoas que nós encontramos, né, que nós falamos o Evangelho. A pessoa é confrontada com a verdade do Evangelho, mas a pessoa não toma a decisão de entregar a vida para Jesus. Por quê? Porque o vício que ela tem agrada a ela. A maneira que ela vive, muitas vezes, é uma vida dupla, né? Pessoas que muitas vezes, muitos homens, né, que têm uma vida dupla, né? Tem a sua casa, sua família, mas também tem as suas amantes fora do casamento. Isso para ele é confortável. Aqueles que acabam se entregando para as drogas e acham que a droga é confortável para ele. Pessoas que estão vivendo totalmente uma vida desraigada, né?
à margem daquilo que a sociedade pede, mas aquilo acaba agradando a eles, pessoas que o pecado acaba sendo agradável para ela, e ela não quer se desvencilhar do pecado, ela não quer se desvencilhar dessa vida que estão levando, então mesmo sabendo que o caminho é Jesus, que o caminho de salvação, mesmo sabendo que eles estão andando num caminho que vai levá-los à morte, tanto à morte física como espiritual, mas acaba agradando. Então nós vemos aqui que Félix e Drúzila, eles acabam reconhecendo até que estão vivendo uma vida errada, mas eles têm medo de mudarem dessa vida. E não tem o temor de Deus na vida deles. Não tem temor. E hoje tem pessoas que não têm temor, irmãos. Aliás, queridos, até mesmo dentro da igreja, nós nos deparamos com pessoas que só estão na igreja, às vezes, por conta de um medo, mas não por temor a Deus. Não mudam, estão somente por conta de medo, mas não deixaram as velhas práticas. Não deixaram a velha vida que levam. Estão nos cultos, participam até de grupos, de células, mas estão ali por conta de um medo, não por conta de temor. Porque o temor, irmãos, nos leva a mudar de vida. O temor nos leva a trilhar um novo caminho. Nos leva não somente ver o caminho, mas estar no caminho, como eram esses cristãos. Saber que a vida que eles levam agora tem que ser uma vida diferente da vida que levavam. Mas Félix e Drúzila aqui, eles não queriam deixar o caminho que eles andavam, porque isso era agradável a eles. Então, da mesma maneira, irmãos, quando nós pregamos para algumas pessoas que não querem deixar a vida e não aceitam Jesus, tem muitas pessoas que aceitaram Jesus, mas estão andando ainda no caminho errado, no caminho antigo. Irmãos, porque não tem temor, não sabe que Jesus Cristo é amor, que Deus é amor e que é o melhor para nós. Estão perdendo a oportunidade, mesmo dentro de prédios de igreja, perdendo a oportunidade de viver um novo caminho. Isso é muito triste, porque acontece até mesmo dentro da igreja. Então, irmãos, esses 2 anos depois, Félix é substituído por outro governador, que agora é Pórcio Festo, o nome dele. E para continuar agradando aos judeus, né, ele deixa Paulo preso. Quando Paulo continua preso, encerrando esse capítulo 24, com um sentimento, né, de injustiça e impunidade. Então, esse é o resumo, né, da vida de Félix e da sua esposa Drúzila, que continuam vivendo essa vida errada, continuam querendo agradar tanto aos romanos quanto aos judeus e não faz a justiça, ele não promove a justiça. E esse capítulo 24, né, agora que Pórcio Festo assume agora o governo, ele mantém Paulo preso e encerra esse capítulo, né? E a gente encerra esse capítulo com um sentimento de injustiça e impunidade. Mas o que nós podemos tirar de ensino desse capítulo 24, como nós sempre falamos, né? Uma das coisas que eu separei aqui, irmãos, como ensino para nós, é que a fidelidade a Cristo, ela pode nos levar a enfrentar injustiças, né? Pode, irmãos. Então seja preparado. Porque quando nós declaramos a nossa fidelidade a Cristo, com certeza, em algum momento, algumas injustiças podem vir sobre nossas vidas. Mas, mesmo nessas situações injustas, Deus está no controle da minha e da sua vida. Amém, irmãos? Como eu falei lá no começo, talvez você tenha sofrido algumas injustiças. E talvez por conta disso você tenha sofrido na sua alma, na nossa humanidade.
E a gente sofre por conta de algumas injustiças, seja na família, seja no trabalho, seja em algumas coisas injustas que cometeram conosco, nós sofremos. Mas, irmãos, uma coisa que esse capítulo deixa claro para mim e para você: mesmo nessas situações, Deus está no controle. Querido, irmão, Deus está no controle da sua vida. Tenha isso como norte para você. Não desespere. Fique calmo. Paulo estava calmo diante do governador Félix, fazendo a sua defesa, porque ele tinha certeza. Os irmãos lembram lá no capítulo 23. Jesus visitou Paulo ali e falou para Paulo ter coragem. Tem, irmãos, coragem. Tenha coragem. Não se prostre diante do problema, não se prostre diante da situação injusta que você está vivendo. Tenha coragem. Levante-se, vá à luta, vá à luta, porque Deus está contigo, querido. Deus está com você. Ele, da mesma maneira que ele falou para Paulo ter coragem no meio dessas injustiças, ele está falando conosco nessa noite. Tenha coragem, eu estou com você. Tenha calma, continue avançando. E é isso que Paulo tem feito, irmãos. Mesmo as injustiças sendo na vida dele, Paulo não deixou de pregar o evangelho de Cristo. Paulo não se apequenou, não ficou se lamentando porque Félix teve uma decisão injusta com ele. Ele sabia perfeitamente que não tinha acusação contra Paulo, sabia que ele deveria deixar Paulo ser livre, mas ele não fez isso, ele preferiu a injustiça, né, e a impunidade contra os judeus para que Paulo continuasse preso. Mas Paulo se manteve firme no propósito que Deus o chamou. Mantenha-se firme, meu irmão, no propósito para qual Deus chamou você. Continue pregando o evangelho. Continue servindo a Cristo, que pode ter certeza que Deus está com você e no momento certo ele vai te honrar. Deus vai nos honrar, como sempre tem nos honrado até aqui. Amém, irmãos? Outra coisa, assim como Paulo é importante para manter uma consciência, assim como Paulo vê que é importante para ele manter uma consciência limpa, Paulo é que ele se esforça, irmãos, por viver de forma íntegra, por quê? Diante de Deus e dos homens. Ou seja, então é importante isso para nós, irmãos cristãos. É importante para nós mantermos uma consciência limpa. E qual é a consciência limpa? É declarar a vida que nós tínhamos e a vida que nós vivemos hoje, sem problema nenhum. E Paulo fez isso, Paulo está fazendo isso diante de todas as vezes que ele é levado a um tribunal, né? E ele fala que ele vive de uma forma íntegra diante de Deus e dos homens, mesmo sendo injustamente acusado, né? Irmãos, aqui em Romanos nós já falamos algumas vezes passada, né? Se é Deus que nos justifica. Então a nossa justificação não vem de nós mesmos. É Deus que nos justifica. E ali em Romanos capítulo 8 fala quem vai fazer acusações contra um escolhido de Deus. Então, irmãos, tenha certeza, o que nós precisamos é ter nossa consciência limpa. Você está vivendo o Evangelho de Cristo, você está no caminho. A sua vida agora é servir a Cristo Jesus. Não existe pecado mais na sua vida que não possa ser perdoado. Aliás, quando você confessou Jesus, você se arrependeu genuinamente. É isso que nós, consciência limpa, irmãos, que Paulo diz aqui, integridade, se chama arrependimento genuíno. Você se arrependeu de uma forma genuína, de uma forma verdadeira. Já entregou sua vida, a vida que você está vivendo agora é uma vida nova. Então tenha consciência limpa agora. Jesus já nos purificou e não tenha medo de continuar avançando no Evangelho. Saber que, outra lição, é que o nosso testemunho, ele tem valor. Então aqui, Paulo está falando sobre o testemunho de vida dele ali para Félix. Irmãos,
E do mesmo jeito que o testemunho de Paulo tem valor, o meu e o seu testemunho agora tem valor. Paulo, ele não esconde a sua fé, mesmo diante daquelas autoridades hostis, ele fala com clareza sobre a esperança cristã que ele tinha, sobre a ressurreição, né, dos justos, dos injustos, sobre o que vai vir no juízo lá na frente. Então, Paulo está testemunhando agora a vida dele, sobre a justiça de Deus e sobre o juízo que virá. Ou seja, então, irmãos, o nosso testemunho tem valor. Tem valor. Mesmo que não seja reconhecido em alguns lugares, mas as pessoas sabem que o seu testemunho tem valor. As pessoas que te conhecem sabem a mudança que teve na sua vida. E o testemunho de vida que você é hoje, ele fala muito mais alto que muitas palavras. Paulo nem precisaria usar tantas palavras, porque as atitudes dele já pautavam o que ele era. Tanto que ele fala, quando ele voltou para Jerusalém depois de muitos anos, nenhum daqueles homens que estavam ali viu ele causando tumulto. Nenhum daqueles homens que estavam ali estava vendo ele em rebelião. Ele estava no templo, irmãos, adorando. Ele foi pego no templo adorando a Deus e levando uma oferta. Irmãos, tem consciência mais limpa que isso? As atitudes, ele está falando aqui das atitudes dele, ele nem usou muitas palavras para convencer Félix ali. Ele só falou das atitudes dele. Então, as nossas atitudes, irmãos, falam mais altos que palavras. Por quê? Ele diz: nenhum deles me viu causando tumulto ou rebelião. Quando eles chegaram ali, eu não estava profanando o templo, eu estava adorando a Deus e levando oferta. Irmãos, desconstruiu. As atitudes dele desconstroem. Irmãos, as suas atitudes, elas desconstroem as acusações contra você. Então não se preocupe, continue tendo atitudes condizentes com as suas palavras. Por quê? No final, as suas atitudes vão falar muito mais alto que as palavras. E é isso que nós temos que continuar fazendo. Não? O nosso testemunho, ele tem valor através das nossas atitudes. E nós vemos também um alerta, né, sobre o perigo da procrastinação, né? Um perigo sobre os adiamentos das decisões que nós precisamos ter na vida. E principalmente as decisões espirituais, né? Aqui nós vemos que Félix, ele ficou curioso sobre o cristianismo, mandou chamar Paulo várias vezes ali para ouvir sobre o cristianismo, mas ele teve medo e não temor, e preferiu postergar a sua resposta ao evangelho. Quantas pessoas têm feito isso hoje, né? Como nós falamos há minutos atrás. Então é isso, irmãos. Não seja um procrastinador. Não seja aquela pessoa que está sempre adiando as decisões que devem ser tomadas. Mergulhe fundo na obra de Deus. Mergulhe fundo ao servir ao Senhor Jesus na casa de Deus. Sabe, queridos? Mergulhe. Quando eu falo mergulhar fundo, irmão, porque tem pessoas que poderiam estar ajudando muito mais no ministério, mas estão sempre adiando a decisão. Precisamos de pessoas para ajudar no ministério infantil, precisamos de pessoas para estar ajudando no ministério de louvor, precisamos de pessoas para estar ajudando no ministério de som, precisamos de pessoas para assumir a liderança de grupos, né, ou de células, como você preferir chamar. Precisamos de pessoas para estarem na linha de frente. Mas muitas pessoas estão dentro da igreja sempre adiando a decisão. Ah, agora não posso, meu trabalho, eu durmo tarde, eu levanto cedo, e vai sempre adiando o envolvimento, de se envolver na obra de Deus. E vai perdendo a oportunidade
de crescer. Porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa, a gente só cresce e adquire maturidade espiritual é quando nós nos envolvemos com a obra de Deus. Quanto mais você se envolver no trabalho, da obra de Cristo, mais nós amadurecemos espiritualmente. Então nós pensamos muitas vezes que nós estamos, nos colocando como voluntário em algum trabalho de Cristo, mas não, irmãos. É um trabalho de voluntariado, sim, mas o maior beneficiado desse trabalho voluntário na igreja somos nós mesmos, porque nós crescemos. Os irmãos não têm ideia, queridos. Eu tenho 32 anos de servindo a Cristo, e desde quando eu fui para a igreja, logo de cara eu quis me envolver em algum trabalho dentro da igreja, guardando o carro no estacionamento, tomando conta de uma locadora antigamente que a igreja tinha, se envolvendo em várias situações. Mas, irmão, em todas elas eu vi o quanto que eu ia crescendo. E agora eu vejo nesses últimos anos, esses 2 anos, que eu estou mergulhando para fazer esse curso teológico aqui na igreja, né, estudando a Bíblia e ministrando a Bíblia e não apostilas mais, o quanto que eu tenho me colocado na palavra mesmo, aprendendo mais para ensinar os irmãos, eu tenho visto o quanto que Deus tem colocado crescimento na minha vida. Mesmo depois de tantos anos servindo a Cristo, eu vejo quantas revelações Deus está me dando só pelo fato de estar aqui diante de uma câmera, diante de você, diante de um público, me preparando para ensinar aos irmãos quantas coisas que eu estou aprendendo nesses dias que eu não sabia, depois de 32 anos do Evangelho. Quantas coisas que Deus está acrescentando e quanto que eu estou amadurecendo. Então, é por isso que eu falo, quanto mais você se envolve com a obra de Deus, mais você cresce. Então, querido, não procrastine mais o chamado de Deus na sua vida para se envolver em algum trabalho da igreja. Você vai crescer muito e vai amadurecer. Então, nos procure. Procure as pastoras sobre o Ministério Kids, me procure o pastor Antônio. Fale em alguma área da igreja que você quer se envolver. Não procrastine mais essa decisão. Tá bom? Não seja como Félix. Não procure uma zona de conforto. Zona de conforto, irmão, sempre é prejudicial para nós. Por que prejudicial? Porque Deus sempre nos coloca Deus sempre quer nos colocar em desafios. Foi um desafio para Moisés, né? Moisés estava numa zona de conforto. Estava lá no deserto cuidando das ovelhas. Mas, de repente, Deus coloca um desafio para ele ir e libertar o seu povo que estava sendo escravizado por Faraó há 400 e tantos anos, 430 anos escravizado. Moisés fez esse chamado numa sarça ardente, ele chega ali, tira as sandálias a pedido de Deus, e Deus coloca esse desafio para ele. E Moisés fala, mas eu sou gago. Olha só, Moisés querendo procrastinar algo na vida dele, dando uma desculpa. Ah, mas eu sou gago. Deus falou, isso aí não é problema para mim, Moisés. Eu vou estar com você. O seu irmão Arão vai ser aquele que vai falar por você. Você só precisa ter a coragem de assumir o ministério que eu estou colocando. Então, irmãos, saber, isso aconteceu com Moisés, aconteceu com os antigos profetas, aconteceu com Isaías, né, que achava que tinha lábios impuros, e tinha lábios impuros, mas Deus cura ele ali com Atenaz, para que os lábios dele se purifiquem, e vai assumir uma obra, um desafio. Então, queridos, nós sempre vamos estar sendo desafiados. Deus gosta de pessoas que encarem desafios. Deus não espera que eu e você busquem uma zona de conforto onde nós estamos. Talvez no seu trabalho secular, querido. Talvez você ainda não melhorou na sua questão salarial, ou talvez ainda não foi promovido, porque talvez no seu trabalho você também escolheu uma zona de conforto. Busque desafio, até mesmo no seu trabalho secular. Dentro da empresa que você trabalha. Veja
Mapeie a empresa que você trabalha. Vê quantas oportunidades podem surgir para você ali quando você assumir um desafio ali. As pessoas vão te enxergar ali. A sua gerência, sua diretoria vai começar a enxergar você e vai ver que você é alguém que é proativo, alguém que tem proatividade. Automaticamente, o que vai acontecer? Deus vai ver que você sai, eles vão ver que você saiu da zona de conforto, você está mostrando que é proativo em alguma situação. Conclusão: vai vir uma promoção, vai vir um cargo melhor, vai vir um aumento de salário. É assim que é a vida, irmãos, porque às vezes nós vemos pessoas reclamando do local que trabalha, mas nós vemos que a pessoa não faz nada, não encara nenhum desafio, ela está confortável para ela, talvez todo dia pode ir colocando aquele parafusinho, colocando alguma coisa ali e não assume nada diferente, não aprende, não faz um curso, não busca aprender algo novo, não busca se desenvolver e passa a vida inteira ali naquele parafusinho, ali na empresa, coisa que está lá 5, 10, 15 anos, já poderia ser um supervisor, já poderia estar assumindo uma área ali dentro, mas a zona de conforto está ali. Todo mês é aquele mesmo salário, aquela coisa, tal, fazendo, tá bom. Mas encare desafios, querido. Cresça na sua empresa, cresça espiritualmente, busque algo que possa te levar. Então nós vemos que Félix aqui é um procrastinador. Para ele era confortável, ele achou uma zona de conforto. Ele era governador, tinha o seu bom salário ali para agradar tanto a romanos contra judeus. Então ele agradava todo mundo, né? Queria arrumar um jeitinho de deixar Paulo ali preso para agradar os judeus. Da mesma maneira, ele não podia desagradar os romanos, porque Paulo era cidadão romano, e ele dava uma certa liberdade para Paulo e para ele continuava ali. Para ele era confortável. Irmãos, mas não faça assim não. Deus tem desafios para você. Assuma os desafios, tanto ministeriais quanto na sua vida pessoal. Amém? Tanto ministeriais quanto na vida pessoal. Na sua família, também desafios, crescer como família, prosperar ali na sua casa, ver o que precisa ser feito, encarar os desafios com seus filhos, com a sua esposa. Sabe, é assim que é a vida, irmãos. A vida é feita de desafios e Deus gosta de desafios. O povo que andou no deserto, Deus poderia colocar, irmãos, Deus poderia perfeitamente tirar o povo do Egito e colocar nessa terra que emanava leite e mel. Mas ele precisava que aquele povo assumisse um desafio de caminhar no deserto. E se aquele povo tivesse entendido o desafio, eles estariam em poucos dias numa terra boa. Mas aquele povo achou uma zona de conforto. Ficaram ali e ficou rodando 40 anos no deserto. Irmãos, você não precisa rodar tantos anos assim para Deus te honrar. Você só precisa assumir os desafios, encarar as oportunidades e crescer. O Evangelho, irmãos, nós vemos aqui como a última lição. O Evangelho deve ser anunciado em todos os contextos. Paulo estava num contexto aqui totalmente hostil. Mas Deus usa essa situação hostil que Paulo estava, de prisão, de julgamentos injustos, para que Jesus fosse proclamado, como foi proclamado na vida do governador Félix e da sua esposa Drúzila. Todas as oportunidades, em todos os lugares, em toda hora, em todo o tempo. Nós precisamos saber que o evangelho deve ser anunciado em qualquer situação. Seja numa situação em que você está sendo honrado, honre a Deus falando do evangelho, ou seja numa situação em que você está sendo tratado injustamente ou com injustiça. Fale do evangelho em todo o tempo, em qualquer situação da nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Que bom. Que bom que você chegou até aqui nessa aula. Que bom que nós estamos chegando aqui no capítulo 24. Estamos encerrando o capítulo 24. Faltam mais 25, 6, 7, 28. Mais 4 capítulos para encerrarmos. Assim que nós encerrarmos essas aulas, nós vamos participar aqui na igreja de uma conferência, né, da Jesuscop. Nós vamos estar aqui. Encerrou na terça-feira. No sábado nós vamos estar aqui na conferência Jesuscop,
reunidos aqui com os irmãos, aprendendo juntos aqui nessa conferência com o Douglas Gonçalves. E logo depois, na semana seguinte, nós vamos estar na nossa campanha de jejum e oração, clamando para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Olha só que poderoso, irmãos. Se você aceitar esses desafios que a igreja, que nós estamos colocando para os irmãos, eu duvido que você não vai crescer espiritualmente. Eu duvido que não vai vir maturidade para você. Olha só, estamos aqui nessa caminhada de estudo do livro de Atos. Nós vamos encerrar o livro de Atos numa terça-feira. Vai ser a última aula. No sábado, vamos participar, venha participar conosco da conferência, o dia todo, das 9 da manhã até umas 20, 21 horas aqui na igreja, ouvindo e participando da conferência da Jesus Cop com o Douglas Gonçalves. E na segunda-feira, nós vamos começar 10 dias, todos os dias, nessa campanha, irmãos. Irmãos, tudo isso é para quê? Que os seus pastores estão preparando para você? Para que nós possamos, como igreja, simplesmente deixar de ser consumidores, mas que nós possamos assumir, crescer, amadurecer e ser aqueles agentes que Deus vai usar para que o nome dele seja glorificado nessa terra. É poderoso isso, irmãos. Glória a Deus. Isso aí já me arrepia todinho. Eu estou ansioso por isso, irmão. Se tem uma coisa que eu fico ansioso é para aprender mais de Deus, é para envolver mais com as coisas de Deus. Então, seja assim também. Você vai ver como vai melhorar a sua vida, esse novo caminho, as coisas velhas vão se passar. Irmãos, sabe por quê, irmãos? Individualmente, você individual, olha, não precisa nem que as pessoas olhem para você, você saber que as coisas velhas passaram da sua vida e que tudo está se fazendo novo, isso é uma injeção de ânimo para você mesmo. Você olhar para você, ver quem você era, o que você fazia, como era a sua vida alguns anos atrás, alguns meses atrás ou alguns dias atrás, e ver agora como a sua vida está vindo, como você agora está andando nesse novo caminho, sabe? A cada dia mais aprendendo de Jesus, aprendendo de Deus, crescendo espiritualmente, amadurecendo, irmãos. Isso é maravilhoso para nós, como pessoal, é uma realização pessoal. Eu encaro na minha vida, irmãos, quando eu paro às vezes para refletir o que era a minha vida alguns meses atrás, alguns anos atrás, e ver o que é a minha vida hoje, isso para mim é um fator de motivação. Então faça você mesmo, comece a analisar. A Bíblia diz, né, lá em Efésios, Paulo fala para nós, analise-se cada um a si mesmo. E é preciso você fazer essa análise da sua vida. Ver quem você era, ver que as coisas velhas estão ficando para trás na sua vida, que tudo está se fazendo novo. E cada dia mais você se apaixona por Jesus. E como Douglas diz, né, Gonçalves? E que você está sendo agora uma cópia de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Que bom. Vamos encerrar com uma oração, sempre lembrando os irmãos, né? Amanhã, quarta-feira, aí você vai estar no seu grupo, na sua célula, você vai estar aqui na igreja reunido com o seu discipulador. Rumine esse estudo de hoje, irmãos. Rumine esse estudo de hoje com os irmãos, sabe? Pegue o exemplo da sua vida, não para ficar chorando e se lamentando, mas pegue o exemplo da sua vida, encaixe dentro dessa palavra e veja como Paulo venceu todas as dificuldades. Assim como Paulo venceu as dificuldades que nós vimos nesse capítulo 24. E está vencendo. E não abandone a fé, coloque isso na sua vida. Rumine amanhã, quarta-feira, no seu grupo ou aqui na igreja com os irmãos. E fala, eu estou sendo motivado a cada dia a vencer os problemas que estão aparecendo. Mesmo as injustiças, mesmo as crises que estão vindo, a palavra de Deus está me ajudando a vencer todos os dias. Amém, irmãos? Abraça aí a sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, obrigado, Deus, por essa palavra, por esse estudo. Obrigado, Deus, porque o Senhor está nos apresentando, Pai, a cada capítulo que nós lemos do livro de Atos, uma lição de que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Deus, o desejo do meu coração, Pai, que esses irmãos que estão acompanhando esse estudo, os irmãos que estão vindo aqui de quarta-feira, nas casas ou aqui na igreja, estão crescendo espiritualmente, amadurecendo, Pai. Continue dando graça e amadurecimento para esses irmãos como igreja, Pai. Em nome de Jesus, nos transforme, Pai.
de consumidores do Evangelho para servos fiéis do Senhor, aqueles que vão viver pela tua palavra, viver, ó Deus, no caminho que o Senhor nos propôs agora, um novo caminho, não mais o caminho que nós estávamos andando, mas esse novo caminho. Abençoe cada lar aqui, Pai. Abençoe cada pai, abençoe cada mãe, cada filho. Abençoe o trabalho secular desses irmãos, na empresa que eles trabalham, ou no comércio, ou alguma atividade que esses irmãos têm. Os negócios, ó Deus, os empreendedores dessa igreja. Abençoa, Pai. Prospera, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai. Que esses irmãos a cada dia mais possam ter alegria no Senhor de estar te servindo, saber que a casa deles está sendo abençoada, saber que estão tendo filhos abençoados, ó Pai, sabendo, ó Deus, que estão tendo um casamento abençoado, estão tendo um noivado, um namoro abençoado pelo Senhor, que vão casar e ter novos filhos, Pai querido, que vão ser a continuidade da família do Senhor, ó Pai querido. Deus abençoe cada um, abençoe nossos jovens, ó Pai, dessa igreja, abençoe os casais, abençoe, Deus, as famílias aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Obrigado por estar comigo até aqui, nessa horinha. Que Deus abençoe. Até a próxima semana. Um grande abraço. Tchau.